Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Todo jornalista deve estar sempre buscando algo diferente para informar a população. Mas é função precípua do jornalista informar a população tudo aquilo que ele tem conhecimento e que o poder público, o poder econômico, o poder religioso, enfim, todas as formas de poder tendem a esconder. E aí, entre uma pesquisa e outra, você descobre algo interessante. Hoje nós descobrimos o porquê e do que o presidente Jair Bolsonaro fez para que as pessoas, para que as pessoas o chamem de mito. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês porque tem uma construção do meu lado que não tem qualquer proteção sobre a questão da poeira gerada e a poeira entra aqui na minha casa de forma muito forte e eu sou totalmente alérgico à poeira, vai atingir na minha garganta. Então, por mais que você limpe, por vez por outra, eu estou gravando o vídeo e acontece isso, me desculpe. Bom, falando isso para você, eu quero lhes dizer que daqui a pouco eu conto o porquê que Bolsonaro é chamado de mito. Realmente é algo inusitado. Porque agora eu quero voltar a pedir a você. Gratidão eterna pelos 687 inscritos no canal. Mas qual é a nossa meta para o mês de fevereiro? A meta para o mês de fevereiro são 700 inscritos. Quantos faltam? Nós estamos 687. 13 inscritos. E aí alcançaremos a meta de fevereiro. Mas a meta de março, 800 inscritos. A meta de abril, 900 inscritos. E a meta do mês de maio, 1000 inscritos, quando o canal tomará uma outra dimensão. Estabeleceremos várias coisas mais interessantes do que o comentário de Paulo Nunes aqui quase todo dia para você. Mas não que vocês, que são hoje 687, não mereçam, mas é porque precisamos atingir uma maior quantidade de pessoas para que a nossa mensagem tenha uma repercussão maior. Dizem que quando você lê uma matéria no jornal, que 5 pessoas tomam conhecimento do que você leu pelos comentários que você faz nos lugares onde passa. Mas dizem agora, a mídia moderna, que quando alguém ouve um comentário político, econômico, cultural, científico, no YouTube, que essa multiplicação é por 10. Segundo eles, que dizem isso, é porque a pessoa ouvindo e tendo a oportunidade de compartilhar, compartilha para no mínimo 5 pessoas. Com isso, então, são 10 automaticamente. É diferente do jornal que você não tem como compartilhar. Aqui na internet você tem essa vantagem. Por isso que eu digo, compartilhe os nossos vídeos com seu amigo, sua amiga. Aperte o sininho para que você receba cada vídeo que chega em primeira mão. E gostando do vídeo, dê um joinha para a gente. Mas o mais importante é apertar aquele botão de todo tamanho escrito inscreva-se em vermelho e você nos ajuda na plataforma do YouTube. E o agradecimento aqui é penhorado, como sempre. Mas, meus caros e minhas caras amigas e amigos do nosso canal, o presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia, todos sabem. Alguns interpretaram de que o presidente Jair Bolsonaro teve um tratamento de estadista, teve um tratamento mais aconchegante, teve, agora. E aí faz umas comparações pela grande mesa que o Kremlin colocou, separando Vladimir Putin
de Emmanuel Macron, como também de Olaf Scholz, do primeiro-ministro, chanceler da Alemanha. Mas vejam, senhores, o que aconteceu. E é fácil explicar. Infelizmente, algumas pessoas ocupam a internet para mentir. Mas nós temos a obrigação de uma coisa, uma palavra que eu sempre aprendi e sempre achei interessante: resistência. E na resistência nós temos que lhe informar a verdade. Bom, o presidente da França jamais iria se submeter a uma ordem do presidente da Rússia para que ele fizesse uma bateria de exames, já que ele já está vacinado, para conversar mais perto de Vladimir Putin. Por isso, então, ele foi conversar e conversou com aquela distância mantida. Da mesma forma, ocorreu com o chanceler Olaf Scholz, que também ficou distante. Alguns jornalistas no mundo comentam de que os presidentes da França e o presidente da França e o chanceler alemão, que eles temiam que o teste de Covid na União Soviética, na Rússia, pudesse então, nesse teste, se copiar o DNA dos líderes mundiais, né, da França e da Alemanha. Uma precaução devida, que por mais amigo que uma potência é da outra, por mais amiga que seja, guerra é guerra. Ninguém hoje está atirando na rua, mas a guerra comercial existe, a guerra de palavras, a guerra de mídia, enfim, a espionagem, isso nunca vai parar de acontecer. Bom, considerando isso tudo, o presidente Jair Bolsonaro se submeteu a 5 testes e ficou numa quarentena necessária. Aí, então, de posse de 5 testes negativos na mão, o presidente da Rússia se aproximou dele naturalmente. Porque lá na Rússia é diferente do Brasil. Lá na Rússia tem 2 ou 3% de negacionista, aquele cidadão que acha que vacina é para matar. Diferente do Brasil, que tem o seu principal mentor, o presidente da República, que desde o início preferia que a gente usasse o quê? Um remédio para piolho chamado ivermectina e um remédio para malária, lúpus e outras doenças que se chama cloroquina. Totalmente descartado. Entende-se que na ciência que vírus é vírus e bactéria é bactéria. Você criar um remédio que sai resolvendo tudo é muito difícil. Pode ser que a indústria farmacêutica tenha essa inteligência de sempre estar querendo roubar todos nós. Então, essa teoria da conspiração não cola. Então, o presidente tomou suas precauções naturais e recebeu o presidente Jair Bolsonaro, o mito. Pois é. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele é totalmente contra o comunismo e é combatente ao comunismo. Todos os seus asseclas no Brasil são contra o comunismo. Mas eles são tão hipócritas que quando eles se referem a comunismo, eles preferem atacar aqueles que são menores que o Brasil, como Cuba e Venezuela. Qualquer coisa que... Não, você vai para a Venezuela porque não sei o quê, o cara não sabe nem o que é a Venezuela. Não conhece a Venezuela, não sabe nada da Venezuela, não sabe sequer quem foi Simão Bolívar, tem conhecimento de nada e acha que a Venezuela é um inferno. Você chega lá, está todo mundo morrendo. Se algum mais aguçado aos estudos, poderia saber que a Venezuela tem $1 trilhão retido pelo governo norte-americano. Então, nenhum país consegue avançar tendo o dinheiro que produziu retido na mão de quem nada fez por ele. Além do mais,
Os Estados Unidos da América impõem à Venezuela e a Cuba a não comercialização com país algum. Aí você aniquila por quê? Porque esses dois países precisam pensar e agir e abrir as suas terras e as suas riquezas ao poder dos Estados Unidos da América. Só que a Rússia não vai fazer isso. A Alemanha não vai. A França não vai. Por quê? Porque são potências militares também. Mas, à exceção do Brasil, o ataque à China. O ataque à China por puro preconceito contra os chineses. Preconceito violento. É o mesmo preconceito que, quando a República começou, os brasileiros ricos, não os pobres, tinham com os italianos, os espanhóis e até os alemães. Bom, e aí o ataque à China é grande. A China é uma potência militar, econômica, dentro de 4 ou 5 anos, é a maior potência econômica do mundo. Então a China é uma explosão de progresso. E o Brasil resolve atacar a China, mesmo essa China sendo a maior compradora do Brasil. É interessante que o presidente Jair Bolsonaro, que odeia o comunismo, que todos os seus ministros que estão combatendo o comunismo para que o Brasil não se torne uma república comunista, um Estado comunista, mas prestou homenagem ao soldado desconhecido comunista. Ué, tudo bem, é protocolar? É. Mas eu não seria hipócrita de dizer que não gosto de Jair Bolsonaro e ele chega em Vitória da Conquista, eu vou lá no aeroporto bater palma para ele e chamá-lo de mito, como eu vi um bando de pessoas, de ignorantes, desculpe, que não sabia por que Bolsonaro era mito, mas o chamava e o chama de mito. Por isso que hoje eu resolvi descobrir isso e vou contar para você por que ele é chamado de mito. Então, considerando isso que eu falei sobre a China, sobre a Venezuela, Cuba e União Soviética e Rússia, o Bolsonaro se rendeu, colocou a focinheira sem reclamar. Aqui no Brasil ele tira e vai para a reunião e tira, porque aqui no Brasil ele é rei, ele já disse. Deus acima de tudo e Bolsonaro acima de Deus. Não tem outra conversa. E aí tem um grande número de pessoas que o acompanham nessa mesma direção. Trabalhando pela morte, trabalhando pelo extermínio dos mais velhos, só que de forma velada. Além de ajudar o presidente Jair Bolsonaro a mentir em relação às obras feitas no Brasil. Na verdade, Bolsonaro tem mais de 3 anos de governo e não há construção de nada que possa mudar o modo de viver do brasileiro. As maiores obras do presidente Jair Bolsonaro são as vendas da Eletrobras, a venda da Petrobras, a venda das subsidiárias da Petrobras, as refinarias da Petrobras vendidas e a reforma da Previdência, que fez com que você trabalhasse a vida toda e na hora de aposentar fizesse lá uma média dos salários que você fez e você perde 40% do valor e sua aposentadoria é apenas 60%. Como se você não tivesse colocado seu dinheiro lá. Como se fosse uma dádiva do governo. É assim que está. E na reforma trabalhista, que também foi uma grande obra de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, você vai trabalhar e se não tiver serviço você não recebe. Mas também você não pode sair dali para ir fazer outra coisa. Veja que coisa interessante. São obras do governo de Jair Bolsonaro. Essa história de colocar um pedacinho de ferrovia para funcionar, isso qualquer Zé Bedeu faz. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não chega nem perto de 1% do que foi feito nos governos Lula e Dilma. O que fez para melhorar a saúde do Brasil? Nada.
Na educação, o que fez? Reclamou que, acho que 1 ano ou 2 lá, houve um ajuste e Dilma cortou um pouco da verba da educação, mas o Jair Bolsonaro cortou a verba da educação a base de acima de 6 bilhões em 2019, 2020, 2021 e vai cortar em 2022 também.